Conseguimos! Conseguimos. Já começando com problemas técnicos, né? Novos tempos, mas faz parte. Não Eu tô, podemos perder a postura. eu tô achando que a minha conexão é que ela não tá conseguindo iniciar. Ah, Vai entender o porquê, né? E aí ah, qualquer coisa aí você vai me falando. destino. Isso. Me apresenta aí, a live é sua. É nossa. A gente até calou. Eu fiquei nervoso também. Eu também. Pessoal, obrigada aí. Vão chamando, como diz, né? As pessoas. A gente teve um probleminha técnico para começar no horário. Tita querida que entrou aí, que fez o nosso template, viu, ô Juliano? E a nossa prima, né? Somos Antunes. Eita. Juliano, além de um grande amigo, a gente descobriu um grau aí de parentesco bem lá atrás, médico, né, sendo nutrólogo, clínico geral, gastroenterologista do Hospital Mater Dei, faz parte do grupo de terapia. Como que é? Me ajuda aí, Juliana. Equipe de Eterna, né? terapia nutricional avançada. O Eterna eu decorei bastante, porque é muito carinho. E como o cérebro tem tudo a ver com o intestino, tem a ver com alimentação, nada melhor do que o nutrólogo, né, para conversar um pouquinho com a gente hoje sobre a questão. Será que tem a ver, Juliano, nutrição com transtornos em geral, assim? Déficit de atenção e outras coisas. Pois é, Dani, assim, existe um ditado, né, que é um clichêzão, mas a gente sempre repete, né, a gente é o que a gente come. Uhum. E desde o momento que a gente é, né, da fecundação, nascimento, infância, envelhecimento, a alimentação é que determina, né, os direcionamentos do nosso corpo, né? Tanto fisiologicamente quanto em termos de comportamento, né? Por isso, não é à toa que a gente chama que o intestino é dito como nosso segundo cérebro, né? Então, por esse motivo, né? Porque ele regula o que a gente é o que a gente come, o intestino regula isso. Ah, eu vou querer saber mais sobre isso, né? A gente lendo, a gente aprendendo sempre, né? E aí o grande foco hoje é a questão realmente do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que na década de 90 começou a dar um boom, né? As pessoas começaram a estudar mais, a perceber, né? Já é um transtorno bem com um tempo atrás, mas uma preocupação muito grande, né? Por ser um transtorno onde a criança apresenta por volta dos 6, 7 anos de idade, além dessa hiperatividade física, uma hiperatividade cerebral, a sensação da cabeça nas nuvens, uma falta de foco muito grande, né? Geralmente não conseguem seguir as instruções, atropela a fala, não deixa o outro falar, né? Uma dificuldade de cumprir prazos, tarefas e como impacta na vida, porque muitas vezes a gente acha que é assim, tá fazendo hora, é porque não quer fazer e não, né? É uma questão mesmo aí fisiológica, acredito eu, por causa inclusive da alimentação. E o que mais nós temos aí, muitas vezes, né, Juliano? Né? Me permite chamá-lo assim, e não de doutor Juliano, né? Só Eu não pode acho. chamar de apelido, né, carinhoso? Não, esse não. É, é, será que realmente, né, essa desordem tem a ver com essa alimentação? A gente às vezes vê um tanto de receitinha, né, de chás, de fulano fez assim, fez assado, mas o que realmente, né, é cientificamente, né, que vai ajudar as pessoas que têm o déficit de atenção? Ô Dani, é o seguinte, o TDAH, assim como, e a gente pode nesse primeiro momento extrapolar para outras doenças, para outros transtornos
psíquicos, outros transtornos somáticos, são transtornos multifatoriais, ou seja, não existe só uma causa ambiental, uma causa genética, né? Ou seja, é um misto de causas, né? Existe uma determinação genética, muitas vezes existe uma coisa chamada penetrância, né? Ou seja, aquele gene só se expressa por um estímulo externo, né? Ou seja, uma alimentação, ou algum estresse, ou alguma exposição. Então, né, esse transtorno, assim como outros, né, que a gente pode citar, por exemplo, a própria depressão, ou transtorno da obesidade, diabetes, existe uma influência multifatorial de todos eles, né? E a TDAH não sai disso, né? Eu estava, né, para a gente preparar essa discussão, lendo as prevalências, né? E de 7%, na verdade a doença ela vai aumentando a prevalência com o passar dos anos, né? 7%, eu achei isso muito, né? 7%, 6, 7 anos, 12 anos aumenta para 12, algumas estatísticas 14%, ou seja, não é uma coisa irrelevante, né? E existe até um certo preconceito, como você já bem disse no início, é preguiça. Não, isso tem que ser, obviamente, levado a sério, né? Então, essa interação de fatores é extremamente importante. Não dá para a gente abordar só em uma frente, né? Ou seja, abordagem psicológica, abordagem comportamental, educacional, tem que haver um misto, né? E a gente aqui hoje está dizendo sobre alimentação, né? É uma das frentes de abordagem. E assim, uma coisa muito importante que a gente tem que falar em nutrição são os modismos, né? Assim, a informação é muito fácil hoje em dia. E a gente pode até usar assim, banalizado. Então surgem aquelas receitinhas de bolo, aquelas coisas. Exatamente. Assim, sabe? Faz isso que é bom porque a minha vizinha fez. Então, deu certo, né? Coisa, deu certo. Então, o primeiro passo é ter esse senso crítico, né? Para determinar por onde abordar, né? Então, a alimentação, ela é um auxiliar, né, na resolução desses... No auxílio do tratamento, né, desses distúrbios. Eu disse antes sobre as estatísticas, né? Uma coisa que reforça essa influência ambiental e a influência alimentar também é justamente com o passar dos anos a prevalência aumenta porque as influências aumentam. Ou seja, minha mãe sempre falava, né, Dona Marília, a gente cria esse filho para o mundo, né? Então o mundo vai influenciando essa criança, o pai perde, vamos dizer assim, a rédea, o controle e a vigilância sobre essa criança, ela fica sob influências externas, ou seja, estresses, cobranças e tudo mais, e má alimentação. Né? Então a criança ela sai de casa com dinheiro hoje em dia, né? Já sai de casa com a mesadinha no bolso e tem liberdade para comprar o que quiser, aonde quiser. Então isso também é um dos fatores que é importante a gente relevar nisso, né? É importante a gente estabelecer limites, regras e controle e isso faz parte, né? Dentro da rotina toda de uma casa, né? A alimentação ela tem que ser prioritária, né? E nesse período que a gente está, né, em quarentena, a gente não pode achar que a gente pode comer as bobagens, né, do dia a dia, como os fast food, que acaba pedindo, né, as promoções de sanduíches. Né? Então, eu queria, se puder, né, Juliana, você comentar com a gente essa importância dessa alimentação. Eu estou muito curiosa do intestino ligando a esse cérebro, né? Porque a gente fica assim, gente, é possível? É mais do que possível, né? E às vezes a minha saúde está ali no prato da mesa. Então, o alface que eu às vezes tenho preguiça de comer, o peixe que a gente geralmente não come, o mineiro, né, come pouquíssimo. Então, como auxiliar, né? E acho que a gente devia fazer um movimento até de conscientização das pessoas. A importância do alimentar para evitar até doenças futuras. Né? Você ir no consultório deve achar de tudo um pouco. Pois é, Dani. Assim, em relação vamos por partes, né? O intestino, segundo o cérebro, a gente vai falar disso. Mas assim, vamos pegar o TDAH, né? Destrinchar. E destrinchar isso, né?
desde lá a concepção, o nascimento e até mesmo o que a mãe ingere durante a gestação, isso vai influenciar, né? Não existe um fator X, isso a mãe fez e vai determinar este transtorno. Na verdade, como eu já disse, é o conjunto, né? Ou seja, hábitos alimentares saudáveis durante a alimentação, a suplementação vitamínica indicada e durante a gestação, assim, nasceu o aleitamento materno, tempo recomendado, a dieta de transição, ou seja, largou a amamentação, né? O que vai ser introduzido para essa criança. Então, toda essa sequência vai influenciando, vamos dizer assim, na maturação do intestino, né? Existe uma coisa chamada barreira hematointestinal, ou seja, o que separa a gente do ambiente externo para o interno é essa barreira, né? E essa barreira é um filtro, né? É um filtro que além das células existe uma população de bactérias, né? É o que a gente chama de microbiota intestinal, né? E essas bactérias, elas têm uma função importante, né? E é extremamente importante. E essa população de bactérias, ela vai sendo formada desde a amamentação, desde as influências, né? Extrapolando um pouquinho, existem movimentos hoje em dia chamados chama-se stewardship em antibióticos, ou seja, o uso racional de antibióticos. Criança, no primeiro sinal de gripe ou resfriado e tal, vamos entrar com antibiótico. É uma crença, vamos dizer assim, geral. Gripe, antibiótico, né? E a gente sabe muitas vezes que, assim, grande parte das vezes, o uso indiscriminado de antibiótico né, assim, não vamos dizer nem indiscriminado, é uma coisa que é extremamente disseminada. Né? Vou ali comprar amoxicilina. Né? E até mancha os dentes, né? Dependendo quando é administrado de maneira errada, né? A criança ela pode, quando tem a dentição, né, ter os dentes aí manchados. Agora, só porque como a criança já está crescendo, voltando aqui um pouquinho, quando a mãe está amamentando, o que ela ingere, né, que ela come, também é importante para a qualidade desse leite, né? Tempo ali. Tanto que ela ingere quanto os hábitos que ela tem, né? Assim, álcool, ingestão de álcool, tabagismo, isso tudo influencia nas características desse leite, né? Isso tudo passa para a criança, né? Então, uma condição ideal, né? Ou seja, uma mãe com uma ingestão saudável, com hábitos de vida saudável e sem estresse. A gente sabe que tem estresse até rio, né? Mas é utopia, né? Poxa, não dá. Mas é o que a gente tem é o que tem que ser pensado, né? Por isso eu disse, é uma interação de fatores. Então, isso tudo influencia na qualidade do leite, né? O tempo de amamentação. Então, esse leite passa para a criança, ela vai formar, né? Ele auxilia na formação dessa barreira intestinal. Então, tanto é que estudos mostram que, por exemplo, a população de bactérias de intestino de uma criança, vamos dizer assim, do ser humano saudável, é completamente diferente da população de bactérias intestinais de um indivíduo que tem alguma doença sistêmica, por exemplo, obesidade, diabetes, depressão. Então, estudos mostram essas diferenças de população de bactérias. Bactérias mais patogênicas, mais agressivas, elas povoam mais esse intestino de indivíduos, né, não saudáveis. E parece que o intestino também do TDAH é diferente, né? Tem uma quantidade Sim. aí de bactérias também diferenciadas, né? Sim. E justamente nessa sequência, a criança está crescendo, formando a população ali de bactérias intestinais, e isso está se consolidando ao longo desse tempo. Então, a população é diferente, né? Então, isso vai... E a gente tem que entender que, sendo uma população diferente, essas bactérias, elas funcionam como protetoras, né? Então, como, vamos dizer assim, entre as filtros, né? Então, elas protegem essa barreira e elas vão filtrar, né? Falando de um modo simples, a grosso modo, o que a gente absorve, né? Então, é uma interação, ou seja, uma população saudável de bactérias e uma alimentação saudável. Sendo ainda assim um pouco mais didático, né? Que eu vi que tem mães de alunos e alunos, é como se fossem alguns guardas que deixassem o que é bom entra, o que é ruim fica para fora. Por aí. Né? Nesse sentido, assim. Você entra, você não entra.
E essa questão a gente desde pequeno escuta, né? Não vou falar o Uhum. nome do produto, mas os lactobacilos vivos, né? As bactérias aí que são importantes da flora. São essas bactérias que a gente está falando, assim, né? Não somente os lactobacilos, né? É. Essa população assim, de bactérias é um misto de bactérias. Os Uhum. lactobacilos é uma dessas bactérias, né? E esses compostos, eles são, a finalidade deles né, assim, o indivíduo, por exemplo, tem uma diarreia, tem alguma uma doença, entra com é oferecido esses lactobacilos, dentre outras bactérias, justamente para repovoar o intestino com boas bactérias, né, bactérias do bem, vamos chamar assim. Uhum. Na verdade, assim, é bom a gente esclarecer que o nosso intestino, ele tem todos os tipos de bactérias, né? Bactérias boas e bactérias ruins, né? Então, muitas vezes, a gente tem aquele, vamos dizer assim, um falso conceito. É, o falso conceito de que eu né, adquiri essa bactéria, né? Foi uma infecção. Na verdade, são bactérias que estão presentes no nosso intestino, Hum. mas a população de bactérias boas, ela vamos dizer assim, um indivíduo usa um antibiótico, por exemplo, né? Uhum. E termina essa população de bactérias boas, que também funcionam como guardiões, então as bactérias ruins, elas começam a proliferar, Fortalecer. né? Entendi. Crescer, né? Elas deixam de ser inibidas, suprimidas e começam a crescer, né? Começam a proliferar Hum. demais, né? E só aproveitando o gancho aí, alguém perguntou, e tem a ver com essa pergunta do síndrome do intestino irritável, uma das causas justamente é essa, por essa ruptura de barreira, né? Então, Hum. existe esse eixo, existe a barreira intestinal, existe o eixo cérebro-intestino, ou seja, é uma conexão através de feixes nervosos, né? Conexões neuromorais, neurohormonais, ou seja, o intestino, ele transmite para o cérebro esses estímulos, né? Estímulos bons, estímulos ruins e tudo mais. Aquela expressão, de certa forma, até um pouco chula, o indivíduo está enfesado. Justamente Sim. por isso. Vem disso aí, né? Ou seja, acúmulos de toxinas, né? Coisas ruins no intestino, e isso é transmitido ao cérebro, né? Então, E tem influencia em alguns todo. alimentos. E tem alguns alimentos que, em vez de serem alimentos do bem, né, vão ajudar a proliferação dessas bactérias tóxicas do nosso organismo? Dani, Ou não? na A não verdade, ser que eu assim, coma algo estragado. ó, tem dois cenários aí, né? Assim, a população de bactérias saudáveis, ela é constituída desde lá da criança aleitamento e tudo mais, mas uma alimentação saudável globalmente, né? Eu vou comer muito disso ou muito daquilo, eu vou fortalecer ainda mais o meu intestino, né? Isso né? Vamos dizer, é balela. Vamos tirar Uhum. isso aí tudo. É um equilíbrio de tudo, né? Não adianta, é uma coisa muito comum. Vitaminas, suplementos. Né? Isso tem poucas evidências de eficácia, né? Então, assim, é uma ingestão saudável ao longo do tempo. De repente eu fiquei ruim e vou passar. Não, né? É um equilíbrio ao longo do tempo. Existem alimentos vilões, né? O grande vilão hoje em dia, vamos dizer assim, não só no TDAH, em outros de obesidade, diabetes, são os carboidratos, né? Carboidratos simples, né? Com a evolução da humanidade, revolução industrial, a industrialização, a quantidade de alimentos processados, ultraprocessados, Muito é gigante. conservante, né? Muito Conservante, corante. corante. Então, né, vamos dizer assim, vamos raciocinar para o homem das cavernas. O homem das cavernas ficava dias sem se alimentar e corria atrás do seu alimento. Hoje o alimento aparece no meu colo no toque da tela do celular, né? E são Exatamente. alimentos com aditivos, conservantes, carboidratos simples e puxando um pouco para o DDH, assim, a gente tem essas vertentes, né, que influenciam no desenvolvimento, na piora do comportamento, por exemplo, são os aditivos, né? Uhum. Corantes, corantes Conservantes, né? conservantes, que a gente chama de aditivos alimentares. Ah, tá. Os outros são, né, o outro alimento é o açúcar refinado, né? É. E E a a gente vê, farinha, né? Farinha os branca eu. refinados, né?
vamos dizer assim, o que é refinado, o que é processado, no final das contas é transformado em glicose, né, na absorção. Então, o metabólico final é a glicose, né? Então, até a fisiopatologia, né, da TDAH, assim, a hiperatividade, só que uma que desembalar menos, descascar mais. Adorei. Adoro isso aí. É ótimo. Obrigada, Renata. E obrigado aí por ter falado isso. Mas é exatamente isso, né? É muito... Então, voltando aqui, né, a questão do processado, né? Então, tudo que é processado, farinha, tudo mais, até mesmo o suco, né? Aquele suco é integral, porque é feito da uva, mas na verdade você pegou o carboidrato que é complexo, né? Ou seja, um carboidrato grande, e vai processando e vai encurtando ele, e esse carboidrato chega no nosso intestino, né? E proximamente, ou seja, nas porções mais iniciais do intestino, ele é todo absorvido. E aí, quando ele é absorvido, né, esse carboidrato, né, ele é absorvido, a glicose aumenta. E nisso a insulina aumenta, né? E aí os mecanismos todos para desencadeamento da, assim, né, aquela hipoglicemia, rebote, tudo isso influencia, né, nesses comportamentos de hiperatividade. Ô, Juliano, eu li a respeito sobre alimentos alergênicos, né? Parece que tem um grupo aí de alimentos que, como se fosse inflamar, né? Se eu falar errado, aí você pode me corrigir Sim, mas é isso à mesmo. vontade. Né? Ele inflama o organismo e essa inflamação, inclusive, ela pode ser a nível cerebral, né? Então, eu vi que tem alguns estudos que relacionam o TDAH com uma inflamação que não é que seja, né? Mas que pode ser desencadeada por alguns tipos de alimentos. É isso mesmo? É bom você ter falado isso, Dani, porque o grande, vamos dizer assim, o grande X, a grande morbidade de tudo, né? Ou seja, a morbidade do TDAH, quando eu digo morbidade, ou seja, o que limita, né? Limita o convívio social, limita né, as atividades. Então, o grande limitador é a inflamação. Né? Então, a inflamação acontece, o mecanismo principal, ou seja, é o carboidrato que é absorvido. Né? Esse carboidrato, o nosso organismo ele não tem capacidade, o que está em excesso eu jogo fora. Não, a gente tem uma tendência a estocar. Então, vamos dizer assim, né, vamos dizer, lá do Homem das Cavernas, né, a nossa fisiologia é sempre estocar. Só que o Homem das Cavernas não absorvia, não tinha muita oferta e gastava muito, né? Fugia, né, dos dinossauros, enfim, estou extrapolando aqui. Virou Fred Flintstone. Vamos embora. Exatamente. Então ele gastava mais. Hoje em dia a gente estoca isso tudo. E o tecido adiposo, o tecido gorduroso proliferando, é uma fonte de inflamação, né? Então quando a gente faz a dosagem de interleucinas, né, citocinas, que são substâncias que inflamam o nosso corpo, essas substâncias estão altas em todas essas situações, né? Então o carboidrato, né, os indivíduos que têm, né, essa ingestão excessiva são indivíduos inflamados. Então, a inflamação é o grande X, né, para o desencadeamento de todas essas morbidades, ou seja, obesidade relacionada a câncer, relacionado a doenças cardiovasculares, derrames, enfim. Então, tudo isso, né, a inflamação é o grande determinante disso. No caso do TDAH, a vertente, né, alérgica, vamos chamar assim, alguns alimentos podem desencadear, né, isso tem a ver também com a barreira hematointestinal, esses desequilíbrios, essa ruptura da barreira por esses alimentos também é um fator que são teorias que falam a favor dessa alteração dessa permeabilidade, ou seja, o mecanismo alérgico, né, e justamente como um predisponente para essa condição. Uma pergunta, não fizeram aqui agora, mas, né, tem como a gente fazer exames, né, para se detectar, eu sou alérgico a tal alimento, então aquela criança é alérgica. Será que se eu fizer alguma dosagem de algum né, IgG, IgE e tal, para se determinar, e aí eu faço a exclusão? Para esse tipo de problema, para esse tipo de transtorno, não é recomendado, né? E o que se recomenda, né, ou seja, dieta
oligoalergênica, né, a exclusão desses alimentos que são, vamos dizer assim, chaves, né, para um processo alérgico. Então, pensando aí, quando você tem uma alergia alimentar, né, a gente pensa muito em carnes, né, carne de porco, por exemplo, amendoim, ovos. Então, são alimentos que têm Leite, né? leite. Tomate. Então, é um potencial alérgico grande que esses alimentos têm. Assim, é uma coisa até muito utópica, né? Até difícil de se fazer. As recomendações para teste, né? De uma dieta oligoalergênica para crianças que têm TDAH, recomendam, né, justamente a realização dessa dieta. Ou seja, você coloca a criança comer, literalmente, o que é recomendado, que são os alimentos menos alergênicos: carne de peru, alface, água. Tem mais alguma coisa? Ou seja, é extremamente restrito. Então, não é uma coisa que é recomendada, né? Você faz essa restrição por 2 semanas e vai, 2 a 5 semanas, e vai reintroduzindo alimento por alimento ao longo de 18 meses. Né? Assim, perguntar a todos aí, quem consegue fazer isso? Ninguém consegue. Ninguém. Né? Eu não tenho filho, mas se eu tivesse, eu não conseguiria. Não tem, nem nós adultos conseguimos, né? Tentar descobrir o que causa uma alergia é quase que achar uma agulha no palheiro. Exatamente. Porque você tem N fatores, né? E assim, a alimentação, além disso tudo que você já falou e tudo, tem a questão do neurodesenvolvimento, né? Que hoje o cérebro está aí se desenvolvendo até os 24 anos, por aí, né? E tem a corrente que fala que os homens só 54 que amadurecem, e essa alimentação Isso vai tudo? Isso tudo, você está em plena adolescência. Então, então, assim, como que realmente, né, a gente tem que trazer essa alimentação como algo sério e importante. E muitas vezes a pessoa pula refeições, né, Juliana? Pula o café da manhã, aí almoça demais, não tem aqueles lanches, às vezes, no meio da tarde. Né? Tem a questão aí desse jejum intermitente. Né? Eu acho que cada caso é um caso, né? Para a gente poder analisar. Ó, Dani, a questão da alimentação, a máxima que é preconizada hoje é a individualização. Né? A individualização, essa individualização passa pela característica da família, né, do indivíduo, característica sociocultural, né, ou seja, o que eu como aqui em Minas não é a mesma coisa que o indivíduo que mora em Manaus ou que mora, né, em outro lugar. Então, ele passa por essa questão da individualização, né, e os objetivos, né, o que eu quero com a alimentação, né, jejum intermitente, por exemplo, né, existe aquela janela em que você fica em jejum, né? Que varia de acordo com o protocolo, né? Eu vou só citar aqui, mas o objetivo de cada indivíduo, né? Você vai inserir isso de acordo com o objetivo de cada um, né? E agora o grande problema isso, só fugindo um pouquinho, que a gente acaba restringindo e ficando longos períodos em jejum, é a massa muscular. Ou seja, a gente acaba perdendo massa muscular. É importante a gente lembrar que o músculo, isso eu já cansei de te falar, né, Dani? Já. Os músculos hoje em dia, eles não têm somente uma função de sustentação e locomoção. A gente pode dizer que o músculo tem uma função imunológica, né? E uma função de proteção, realmente. Então, faz parte desse neurodesenvolvimento, né? Alimentação saudável, a individualização, né? O conceito de alimentação saudável passa por individualização. E os estímulos diversos, né? Ou seja, estímulo à socialização, estímulo físico, atividade física, exercícios resistidos, exercícios aeróbicos, e cada um do seu jeito. O que funciona para mim pode não funcionar para você, né? Todo tipo. É bem assim complexo, né? Que é igual algumas pessoas colocam, né? O TDAH ou a pessoa que tem um espectro autista não consegue comer determinados alimentos por conta do cheiro, né? Da textura.
né? Então aí eu acho que acredito que a pessoa tem que ir no teste e vendo o que aquilo lhe satisfaz. Porque a Uhum. alimentação ela não pode ser tortura, né? Uhum. Aliás, é um prazer enorme, né? Oh, A boa mesa, ainda mais para nós exatamente. mineiros, né? Você Exato. falando aí, falar para nós que somos lá do Vale, arrancar uma carne de sol ou uma manteiga de garrafa, Dani. não dá, né? Então, esse TDAH, né? Essa mãe que lê aí que o chá da vizinha funcionou, né? Isso a gente vê muito, né? Uhum. Mãe troca. Mas tem alguns alimentos, né, que estão tendo alguns estudos. Um Uhum. deles, por exemplo, é a questão da cafeína. Eu Uhum. já li que em doses pequenininhas, Opa, problemas o técnicos. telefone que caiu, você não caiu não. Em doses pequenininhas, né, assim, uma xicrinha de café é benéfico, como eu também já li que é maléfico, né, pelo fato de ser um estimulante, Estimulante. Né? né? Assim, no geral, e vamos pontuar tudo, Dani, pais e mães, né, de crianças com transtorno, né, com TDAH, o primeiro passo é aquela individualização e é ter calma. Uhum. Vamos passo a passo, não é desesperador e tal. E é entender melhor a doença, a influência multifatorial, ou seja, múltiplos fatores, né, exerce algum tipo de função sobre a doença. E uma coisa, né, que muitos desses pais ouvem e se sentem muitas vezes desnorteados, desamparados, esse tanto de influência. Como você bem disse, por exemplo, a cafeína, né? Não tem uma recomendação, não existe uma recomendação dietética específica, né? Olha, você vai seguir esse plano exatamente e o seu filho vai ter respostas, né? Não existe isso. Então, a primeira coisa é calma e vamos tentar individualizar. Primeira coisa, né? Para de pegar esse tanto de informação que começa a aparecer, né? A cafeína, por exemplo, você tem essa questão, né, de ser estimulante ou ter uma função, né, de focalizar e tal, mas a gente não tem nada, vamos dizer assim, comprovado sobre, e em relação somente a doses, né? Isso extrapolando, né? Café, o ômega 3, Chás, né? né? Chás Hum. estimulantes, suplementação com ferro, suplementação com zinco, a própria suplementação com ômega 3. Então, o que acontece muitas vezes é alguns pais e assim, existe o erro das interpretações. Os pais começam a melhorar a alimentação dessa criança e aí introduzem algum suplemento, né? Seja ômega 3, seja suplementação com zinco, ferro e tudo mais. E a criança melhora o comportamento, fica focada, melhora o rendimento escolar. Então, né, mas o que melhorou? Foi essa suplementação ou foi a correção da alimentação, diminuição dos açúcares e tal? Então, né, fica esse desbalanço. Então, o que a gente tem que sempre pegar como foco é a melhora global da alimentação. Não é um suplemento específico, né, que vai melhorar essa criança. Na verdade, é o global. Né? O E equilíbrio, o né? equilíbrio. Sempre o equilíbrio, né? Sempre o equilíbrio. Isso vale para todos, né? Não só o TDAH, mas para todos nós, né? A gente, e fico, né, aproveitar esse momento aqui, fica esse recado, né? A gente ouve muita coisa, eu recebo muito isso em consultório, né? Essa dieta X é assim, essa dieta assim, né? A questão é individualização, né? Não existe receita de bolo para ninguém, né? Se alguém fala, olha, meu filho é assim, assim, assado, surgisse essa pergunta, por exemplo, aqui agora, eu falo, peraí, eu tenho que ver seu filho, eu tenho que examiná-lo, né? A gente tem que fazer a avaliação, né, individualizada, testes laboratoriais, ou seja, toda criança, isso é importante a gente dizer, toda criança com TDAH, ela tem que passar por uma avaliação nutricional, né? Uhum. Dosagens de micronutrientes, ferro, né? Glicemias, TSH, que é o hormônio tiroidiano, né? Então ele tem que passar por essa avaliação global, né?
E não a gente sair suplementando aleatoriamente. Ah, peraí que eu ouvi alguém falar isso, eu vou suplementar. Não, é individualizar. É igual a gente escuta, né? Agora a moda é zinco e vitamina D, né? É a grande moda do momento, A moda. A moda. né? E na verdade é tomar um sol, né? O famoso banho de sol, né? Uhum. E ter exatamente essa alimentação. Porque quando a gente procura, né? E eu até tive essa curiosidade, né? Onde tem zinco? Tem no feijão, né? Nas castanhas, ou seja, tem toda na questão da alimentação, né? Então, eu acho importante esse equilíbrio. Agora, se pudesse fazer um resumão assim, né, Juliana? Acho que Uhum. seria assim, ver se eu aprendi direitinho, que a minha conexão hoje, desde cedo, ela não está cooperando comigo. É. Eliminar, eliminar assim, né? Evitar tudo que venha de indústrias, né? Então, os ingredientes artificiais, evitar os carboidratos simples, né? Famoso pão, macarrão, pizza, tudo que delícia. Vamos com calma. É. Não, evitar, né? Diminuir, Uhum. né? Nesse sentido. Né? Tentar ver, né? Talvez a pessoa tem sorte, descobre aí qual o alimento que é mais alergênico, né? Mas diminuir esses que você citou, né? E fazer uma avaliação com um bom nutrólogo. Aí eu sou mais do que suspeita mesmo, porque além de amigo é meu médico, né? E excelente médico, né? Tem a questão aí toda séria mesmo, né? De levar essa alimentação mais a sério. A gente realmente passou a comer muita porcaria por conta de correria, né? O glutamato virou moda, né? E depois comecei a ler, tudo em excesso faz mal, Uhum. né? Atividade física para o TDAH é de suma importância, né? E parece que as proteínas para eles também fazem bem, né? Mais do que os carboidratos. Essa questão da proteína seria para todos ou mais voltada para o TDAH? Você diz todos os seres Todas as humanos? pessoas, é. Ó, Dani, vamos começar esse o resumão, né? Ah, o diagnóstico, né? A partir do momento que você, né, uma criança tem esse diagnóstico, os pais recebem esse diagnóstico, a primeira coisa é aquilo que eu já disse, calma e vamos, respira, né? E eu digo sempre assim, faz uma revisão na dispensa, entendeu? Tudo que for industrializado e tal, vamos começar a ter regras. E a gente, desde assim, a evolução dos tempos, né, melhorou demais o acesso aos alimentos. E hoje em dia, para muitas pessoas, ter acesso a alimentos industrializados é sinônimo de realização pessoal. E Sim. tem que haver né, vamos voltar atrás, espera aí. O que é menos beneficiado, ou seja, é a coisa de horta, é o sacolão, né, assim, é aquele alimento que você colhe, que não tem nenhum aditivo, enfim. Vamos fazer essa revisão e priorizar esse tipo de alimentação, né? Uma pergunta que fizeram, alimentação saudável é cara? Jamais, né? A primeira coisa que nenhum alimento, né, é caro a partir do momento que a gente passa a ter o entendimento da função dele dentro da gente, né, em relação a gente. Então, por isso que eu digo sempre, a individualização é fundamental. Então, vamos fazer uma revisão na dispensa, isso vale para todos, né? Aditivos, alergênicos, isso tem que ser individualizado, né? É importante a gente deixar isso muito claro aqui sobre os alimentos alergênicos, né? Assim, esses pais de crianças com transtorno, né? De repente ouve, peraí que eu vou tirar tudo e vou Não. deixar o menino com alface e água, pelo amor de Deus, não, né? A questão toda, vamos pegar item a item, vamos conversar e todo mundo tem que se informar sobre, né? Em relação às proteínas, né? A proteína é importante para todo mundo, né, Dani? Dietas, né, proteínas de boas fontes, né? Ou seja, carnes Uhum. magras, o peixe, né? Peixes são fontes de proteínas e a gente tem que lembrar que proteína não é só carne, né? Tem as proteínas vegetais, entendeu? É a soja mesmo que citaram aí, né? O feijão, as leguminosas, né? De Sim, maneira sim, geral. de maneira geral.
esses alimentos também têm proteínas. E uma ingestão de proteínas, né? A proteína é um construtor muscular, né? Ele auxilia e músculo, né? Um músculo saudável é sinônimo de um osso saudável, é sinônimo de uma vida com qualidade. E a gente começa cedo isso, né? Não adianta lá com os nossos 50, 60, 40 anos, já, peraí, que agora que eu vou começar tudo. Não é agora, né? Né? O adolescente, crianças, é uma alimentação saudável já agora, porque agora a gente está naquela fase de incorporação, né? Uhum. Eu tô E falando, dá essa eu tô com 12 anos de idade, né? Eu também. Se você tá com 12, eu tô com 15. E essa maturação do intestino, né? Que aí você vai Sim. ter essa questão lá no futuro de quem são as bactérias, né? Que, tipo, voam, né? Mas é isso mesmo, Não né? é nesse sentido. E não é sair também tomando todos os probióticos que tem no Né? supermercado, que isso também não vai adiantar nada, né? É uma coisa muito. E isso a gente tem existe uma influência gigantesca da indústria sobre isso. O indivíduo está lá com a alimentação toda desorganizada, né? Lotado de conservante, carboidrato simples, assim, literalmente come uma porcaria. Ah, não, peraí que eu vou tomar um probiótico, achando que É. seria a solução para todos os problemas. Não é assim, né? Pode até tomar, mas desde que regule tudo antes, né? Então vamos consertar, vamos cortar o mal pela raiz. Se o que está danificando essa barreira intestinal é o carboidrato simples, são os conservantes, é a má alimentação em geral, vamos consertar isso para depois gastar o dinheiro com o probiótico. O açúcar refinado, realmente, a gente já sabe, ele é maléfico, né? Isso Uhum. aí, os pós brancos da cozinha são ruins. Sim. Mas a pessoa não consegue, quem vos fala, viver sem o doce, né? Aí posso substituir assim pelo açúcar mascavo, o famoso demerara. O que que Uhum. é menos mal? Ó, Dani, a questão toda é você não adicionar, né? Uma coisa que a gente não, em relação ao treinamento do paladar, uma coisa que a gente não exercita muito, né? Assim, os nossos filhos, as crianças e tudo, é a adição de açúcares, né, aos alimentos, né? Então, faz um suco de um suco de melancia. É, Aí o suco tem o gosto do açúcar e não da melancia. Então, mas o café sem açúcar eu ainda não aprendi. mas você não sente o gosto do café, você sente o gosto doce, o gosto do adoçante ou do açúcar. Então, a questão toda, assim, a gente tem, vamos dizer, uma falsa ilusão em relação aos açúcares, né? Açúcar demerara, açúcar orgânico, porque todos têm um valor calórico, chega no nosso intestino, eles vão ser absorvidos, eles vão produzir um pico glicêmico. Então, vamos aproveitar o açúcar dos alimentos, né? Se aquele Entendi. alimento, aquela fruta que você vai fazer um suco de laranja, né, é retreinar esse paladar, né, Então a questão toda é a adição excessiva do que não é próprio ao alimento, entendeu? E a maioria dos Adoçante, colocar. adoçantes, desculpa, a maioria dos adoçantes também são ingredientes artificiais, né? Exato. Então, ou seja, trocar seis por meia dúzia, né? Uhum, Faz uhum. tão mal quanto, né? É. Mas vou Alguém, aprender. Falou do mas chi- xilitol substitui o açúcar. xilitol. Na verdade, o xilitol é um adoçante calórico, né? É aquela questão, né? Assim, o que é melhor? Adoçar com açúcar, xilitol? O melhor é não adoçar com nada, né? A gente sabe disso, né? Poxa, Juliana, mas você é muito radical. Assim, né? Eu não recomendaria, eu não posso falar que o açúcar é melhor que o xilitol ou vice-versa, Uhum. né? Realmente eu acredito no alimento com sabor ao natural Do mesmo, alimento mesmo, do né? Aí se alimento. vai fazer algum bolo de chocolate, usa o cacau, por exemplo, em vez do achocolatado. Pois é, aí e é uma coisa que eu assim, até queria pontuar, né? Alimentos, né? Vamos pegar aí o seu bolo de chocolate, né? É, Aí faz um bolo de chocolate maravilhoso com os melhores ingredientes e vai adoçar com xilitol, com algum outro adoçante. Desculpa, mas o gosto fica tenebroso, né? E a gente tem que pensar no hábito
A gente não tem, né? A gente não come bolo todo dia, não deve comer bolo todo dia. Quando vai fazer um bolo, vamos fazer um bolo de verdade, com boas características de sabor, obedecer lá o que a nossa avó fazia, aquele bolo de fubá maravilhoso, né? E assim, tem uma questão, isso é uma opinião pessoal, não estou, né, tô extrapolando profissional aí. É, vamos obedecer o sabor da comida de verdade, gente, pelo amor de Deus, né? Senão fica Adicionar, tudo igual, né? fica um gosto de xarope e aquele gosto residual na boca. Você toma um café com um adoçante, aquele É. gosto, sabe? E é estranho isso. E algumas pessoas já encaram isso como normal, mas peraí, né? Vamos voltar às raízes, né? Back to basics, né? Ou seja, o que que é de verdade, né? E aí voltando àquela questão, que é industrializado, né? Então, assim, se quer fazer um bolo, né? Vamos fazer um bolo, né, de verdade, gostoso e desfrutar aquilo que aquele alimento proporciona, não só o sabor, a nutrição, mas a socialização, ou seja, o que a gente está precisando muito hoje, né? Tá todo mundo afastado e não tem nada de social, né? Não, né? Até os encontros agora são todos virtuais, É, né? E isso deixa a gente carente também dos não é? amigos, né? Nossa, Sempre. minha carência tá tão grande, assim, olha, eu já tenho uma live aqui com não sei quantas pessoas ouvindo falando da minha carência. Você faz um prato maravilhoso, bonitinho, você serve a Eu, mesa, eu né? vi, você E aí fez um você com coloca a aspargos mesa. outro dia, eu fiquei com Você água na fez. boca. Eu Mas vi. assim, aquela coisa assim, você fala, eu fiz só pra mim, Eu vi, você entendeu? pôs no comentário. Gostei, e aí as pessoas, ah, você fez pra quem você tá aglomerando? Peraí, gente, não, é amor próprio, eu vou fazer pra mim, É sabe? isso mesmo. E isso é carinho, né? Isso é É, cuidado, é né? cuidado. Então, assim, ficar atento mesmo a essa questão dos alimentos, né? De o que que eu estou comendo, né? E às vezes já tem gente que fala assim, ah, eu fui no lugar XYZ, comi um sanduíche natural. Uhum, Sanduíche natural, eu acho que é só em casa, com um pão integral de qualidade, né? Um alface que uhum, você comprou uhum. direitinho, né? Porque também tem esse falso, ah, eu comi isso, comi aquilo, né? Então tem que tomar todos esses cuidados e fortalecer, né? Pelo visto, essas bactérias. Eu Uhum. acho muito legal, né? A gente hoje estudando a ligação do intestino com o cérebro, Uhum. como que isso influencia o cognitivo, né? Essa falta de atenção, principalmente Uhum. do TDAH, né? Uhum. Essa falta de foco, de Uhum. se perder dentro. Eu falo que ele se perde dentro dele mesmo, Dele mesmo. né? E muitas vezes ele está conversando e gesticulando, que se prender a mão também fica mudo. Uhum. Eu Uhum. falo, o que que eu estou falando mesmo? Onde é que eu estou mesmo? Né? Essa inquietude e que muitas vezes a pessoa acha que o TDAH ele tem que ser elétrico, mas Uhum. muitas vezes ele é quietinho, né, Juliano? E é aqui que está fervilhando, fervilhando, E fervilhando. esses são, vamos dizer assim, os pacientes de pior prognóstico, né? Aquele que não demonstra, aquele que é introspectivo, Assim, que de certa forma é ignorado. A gente acha que está reguladinho, né? Tá lá quietinho no cantinho dele, mas e passa desapercebido, né? E esses são os piores, aquele que não exterioriza, né? Os de pior prognóstico, vamos chamar assim, pior resposta, né? Porque não demonstra. Então é uma outra vertente, né? Uma outra coisa que a gente deve se atentar, né? eu estou vendo aqui mais ou menos o horário, a gente está quase no nosso finalzinho, Nossa, apesar que a passa gente rápido, né? começa, passa rápido. Quando é bom, passa rápido, tá? Ai, lá. E a sintonia com você, você sabe que ela é muito forte. Obrigada, amiga. Quem quiser, ele não vai fazer a propaganda, mas eu vou, né, consultar com o Juliano. Eu falo que é uma consulta, porque ele não é aqueles médicos que Ah, fica olhando para o papel, vendo só seus exames e falando aham, aham, aham. Ele não, ele senta, ele conversa, não é porque é meu amigo, não. É que hoje mesmo ele falou assim: quando eu estou atendendo o último paciente, agora mesmo eu te ligo. Demorou 1 hora para você te ligar. Eu cronometrei, né? Então, assim, é uma pessoa que tem uma atenção, né? O Juliano,
né, foi um presente realmente, é um amigo muito querido, e conversa vai, conversa vem. Como tem muitos Antunes aqui na live, viu, Juliana? Eu vou começar. Tem, assim dos Antunes. Né? Aí a gente descobriu o parentesco. Ele é de Teoflotone. Tem um amigo aqui de Teoflotone, por isso que eu também estou comentando. Né? Então, assim, as afinidades são muitas, mas principalmente a responsabilidade e a seriedade. Né? Então, quando ele fala assim, já cansei de te falar isso, é porque realmente ele já puxou minha orelha várias vezes, né? E ele sabe que muitas vezes eu derrapo. Então, assim, no Instagram dele, Dr. Juliano Antunes, tem todos os contatos para uma consulta, né? Lembrando que além de nutrólogo, gastro, clínico, eu falo que é médico porque é de alma. Ele acolhe e acaba adotando a gente também. Eu vou furar o pé. Agradeço. Não vou jurar. Agradecer imensamente. Foi um desafio. Né? O Juliano está acostumado, lógico, a falar para médicos, conversar com uma outra linguagem técnica, né? Eu com sala de aula, com a educação, e como que a gente tem que levar realmente essas informações para as pessoas, né? Então, quem tem aí filhos com TDAH, por isso que eu até coloquei no nosso primeira chamada, né? Eu, além de tudo, sou mãe, né? De TDAH. É interessante não somente escutar o neurologista, o psicólogo que acompanha, ou o neuropedagogo, neuropsicólogo, mas principalmente o nutrólogo, que às vezes a alimentação, a correção, né, dessa alimentação vai melhorar significativamente a vida não só do TDAH, mas da família como um todo. Né? Reforçando aí a frase da Renata, gostei muito, né? Desembalar mais, né? Desembalar então, menos e descascar. Menos e descascar mais. Eu fiquei no desembalado da feira. Depois ela puxa a minha orelha. Tá? E aí eu deixo para você finalizar com um brinde aí para nós, com o seu carisma e sua luz. Ô, gente, obrigado, Dani. É muito bom ouvir essas palavras, assim, a amiga do peito, né? E da família. Né? Mas, para a gente fechar, eu acho que a gente falou muito pouco, né, sobre o TDAH, porque é um assunto vastíssimo, né? Daria horas, assim, 1 hora é pouco. Então, além de ouvir, né, todos os especialistas e tudo mais, eu vi o paciente, eu vi a ansiedade dos pais, né, assim, fazendo né, relembrando de momentos. Eu vi o pai e eu vi com atenção, poxa, essa criança não é preguiçosa, não é desatenta, não é desinteressada. É uma criança que precisa de ouvido, precisa de ajuda, os pais precisam de orientação. Você vê um pai, os pais, né, com excesso de informações que chegam no seu consultório, que às vezes não, você ouve muito e fala pouco, eles, porque né, filtrar isso tudo e orientar, nortear. Então, o mais importante é ouvir isso para qualquer paciente, né, é ouvi-lo, né, isso é obrigação de qualquer profissional, seja educador, seja médico, seja, né, advogado, sei lá, todos, é ouvir. E eu acho que falta muito isso, né? Hoje em dia, ouvir o outro com interesse, não é só ouvir, né? É ouvir com interesse e com... É o que a gente fala da educação. É a diferença do ouvir para o escutar. Né? Olhar e ver, né? É ouvir com interesse e um interesse resolutivo. Peraí, como é ter empatia, né? Então vamos ajudar e ter essa tendência resolutiva. E ter aquela humildade. Peraí, eu não consigo resolver no primeiro momento. Vou estudar, vou, né, avaliar e a gente marca um retorno, e vamos junto. Né? É ter a comunhão, vamos chamar assim. Né? Mas é isso. Agradecer mais uma vez. Desculpa o início, viu, gente? Eu estou com um problema aqui de conexão. Aí o Juliano acabou entrando gentilmente. Viu, Juliana? E agora a responsabilidade é sua de deixar essa live salva. Depois eu capturo
ela e jogo pro meu, por favor. E teve pessoas aí comentando pra gente fazer outras. Vamos conversando. Vamos conversando. A gente vai trocando figurinhas e ideias, né? E agradecer mais uma vez todos que passaram por aqui. Eu sei que a gente teve um público aí flutuante bacana, mas principalmente é acolher e levar essa seriedade, que eu aprendi muito, viu? Vou começar a tomar café sem açúcar a partir de amanhã. Eu vou te contar. Descubra o gosto do alimento, que muitos dos alimentos que a gente come hoje não tem o gosto do alimento, tem o gosto do aditivo, do açúcar. Então vamos descobrir o gosto dos alimentos. Isso é que é importante. Muito obrigada, viu? Então tá. Eu que agradeço. Um beijo grande. Obrigada a todos também. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.